Diz assim na palavra de Deus, Gênesis, capítulo número 3. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher. Agora presta atenção. É verdade que Deus disse que vocês não deviam comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Presta atenção. Olha o que o diabo está falando aqui. Ele falou uma meia verdade. Na verdade, aqui, o que ele está falando aqui não é uma meia verdade. Né? O que ele está dizendo aqui, na verdade, é uma mentira. Mas é uma mentira parecida com a verdade. Então, o diabo sempre vai usar essa estratégia de pegar uma mentira e colocar de forma que ela pareça com a verdade. Olha só o que o diabo está falando aqui, né? Ele cita aqui, abre aspas. É verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Não, não é verdade, não foi isso que Deus disse. Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Vocês devem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, dela vocês não comereis. Então, ele não só colocou um ponto de interrogação que ele formulou uma sentença que se você ficar desapercebido, essa sentença te engana. Então, olha só, ele diz, é verdade que Deus disse, ele está se fazendo de bobo aqui, né? Que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores. Não, Deus não falou isso. Deus falou, comam. Aliás, o mandamento não era não comer. O mandamento era comer. Deus disse assim, olha, comam dos frutos das árvores do jardim, de todos os frutos da árvore do jardim, comam de todas. Então o mandamento era comer. Então, quantas árvores frutíferas tinha ali? Quantas árvores de alimento? Nós podemos enumerar, né? Laranja, mexerica, pera, uva, maçã, tâmara, damasco, melão, abacaxi, goiaba. Todas, Deus falou, comam de todas. Agora, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não come. Então, o mandamento não era não comer. O mandamento era comer. Então, a ordem de Deus era comam de todas as árvores. Se deleitem em tudo aquilo que eu preparei, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não vão comer. E aí, a intenção do diabo é bagunçar a nossa mente. E por que o diabo quer bagunçar a nossa mente? Porque ele quer gerar uma confusão, porque ele quer inculcar na minha mente, na sua mente, uma outra sentença, né? Não é uma outra verdade. Ele quer um outro conhecimento que não é o conhecimento de Deus. Uma fala, uma revelação de algo que não é o que Deus falou. Então é isso que o diabo quer fazer. Ele quer colocar na nossa mente uma sentença diferente da que Deus colocou. De forma que você faça qualquer coisa que você quiser, menos aquilo que Deus falou. E aí, quando eles... a conversa continua, né? Versículo 2. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Ela respondeu certo. Deus diz que não podemos comer da fruta daquela árvore. Nem sequer tocá-la, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Ó, aqui a mulher já inventou. Deus não falou para ela que ela não podia tocar. Deus falou que ela não podia comer.
a mente dela já começou a ficar confusa. E aí o diabo fala assim, olha, certamente não morrerão. Olha, então o diabo está colocando aqui uma sentença que se opõe à verdade que Deus colocou. E, irmãos, isso aqui aconteceu no Éden, aconteceu a história da humanidade inteira e está acontecendo hoje. O que acontece? Qual que é o problema dos nossos homens? É que o diabo coloca para eles uma sentença que não é a sentença que Deus colocou. O diabo tenta colocar para eles qualquer coisa, você é livre. Ninguém pode impedir. Tudo aquilo que te dá prazer é correto. Tudo aquilo que te faz feliz é verdade. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser, né? Fala para um homem, você pode ser uma mulher. Você fala para a mulher, você pode ser um homem. Você pode ser um cachorro. Você pode ser aquilo que você identifica. Por isso que nós temos hoje mais de 70 modalidades trans catalogadas. Porque eu posso ser o que quiser. O capeta, cara, seja o que você quiser. Seja o que você quiser. Então, essa é a sentença que o capeta quer colocar. Porque ele diz certamente, versículo, né? É o versículo 4, lembra? Certamente vocês não morrerão. Retrucou a serpente, ele está se opondo à verdade. A serpente está se opondo à verdade de Deus. E vamos pular um pouco na frente só para vocês verem aí. Versículo 8. Ao cair daquele dia, ouviram a voz dos passos do Senhor que passeava pelo jardim. Esconderam-se entre as árvores. O Senhor, Deus, chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu, percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Agora presta atenção. Quem te disse que você estava nu? Quem te falou isso? Eu não falei isso para você, ué. Onde é que você obteve essa informação? Então presta atenção. A queda do homem e aquilo que pode prejudicar o homem, pode nos prejudicar, pode destruir sua vida, destruir seu casamento, sua família. É toda informação que você acredita que não é a informação que Deus te passou. Então, aqui, quando o homem falou essa sentença que, olha, eu estava nu, Deus pergunta para ele, mas quem te falou que você estava nu? E aí que, irmãos, toda forma de pecado, presta atenção, toda forma de pecado, essa pergunta aqui, ela é crucial. Quem te falou isso? Quem semeou isso no seu coração? As pessoas falam assim, não, em qualquer área da vida, por exemplo, a sexualidade, não, porque eu posso ser uma pessoa de outro sexo. Aí você pergunta assim, como assim? Não, porque eu nasci assim. Não, ninguém nasce assim. A pergunta é, quem te falou isso? Quem te disse isso? Você aprendeu isso em algum lugar? Alguém passou essa informação? Um professor? Uma amiga? Na faculdade? Alguém te falou algo que Deus não te disse? Quem te falou isso? Quem te fez conhecer isso? E muitas dessas informações
nós precisamos entender que existe muitas coisas, até mesmo dentro de nós, uma cultura que leva o que a ciência vai chamar de cosmovisão, que são tudo aquilo que eu aprendi na vida, que eu recebi dos meus pais, dos meus amigos, do meu meio social, na escola, no trabalho, tudo aquilo, né, vai formando a minha visão de mundo. E as decisões que nós tomamos na vida são fruto dessa visão de mundo. Só que muitas vezes, muitas vezes não, sempre, essa visão de mundo que nós temos não bate com a visão de mundo que Deus tem para nós. Não bate com aquilo que Deus vê. Você está vendo uma coisa que Deus não está vendo. Você está falando uma coisa que Deus não está falando. O Senhor falou isso, né? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Né? As coisas que você imagina não são as coisas que eu imagino. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Então, o nosso grande desafio como cristão é o quê? Buscar saber o que Deus fala de nós, o que Deus pensa de nós. Então, e baseado nisso, com essa introdução, quero meditar com os irmãos no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo de número 14. E no versículo de número 8. Êxodo 14, 8. Olha só, nós vamos ler aí até o versículo 14. Presta atenção. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu o povo de Israel, que marchava de maneira vitoriosa. Todas as forças armadas, então o faraó vem com tudo, né? Todas as forças armadas do Egito se lançaram à perseguição, com todos os soldados da infantaria, a cavalaria e os carros de guerra. Então o faraó, o Egito, que era a maior potência do mundo, agora vem com tudo para guerrear contra os judeus, contra os israelitas, né? E alcançaram os israelitas em Pi-Airote, junto ao mar, né? O Mar Vermelho, né? Em frente a Baal-Zefon, onde estavam acampados. Então, eles estavam acampados ali e chegou todo o exército de Faraó. Presta atenção, versículo 10. De repente, os israelitas olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército egípcio. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. O povo tinha montanha à esquerda, montanha à direita. A minha direita aqui, né? Tinha o Mar Vermelho à frente. E a retaguarda vinha toda a potência do Egito, carruagens, infantaria, todo segmento vinha contra eles. Aí, eles começaram a queixar, né? Começaram a queixar-se e disseram a Moisés. Presta atenção no que eles estão falando aqui agora. Para morrer dessa forma, no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? Olha o que eles estão falando. Cara, por que você nos libertou? Nós éramos escravos lá, nós éramos felizes como escravos. Mas você colocou na sua cabeça essa história de nos libertar. Olha o próximo versículo, versículo 12. Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos, deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravo dos egípcios do que morrer nesse deserto. Então, pausa aqui.
Olha a maneira de pensar desse povo. Moisés estava falando, olha, vocês precisam mudar a mente de vocês. Vocês precisam entender que Deus tem uma promessa para os nossos pais que falam de nós. Uma promessa para Abraão, Isaac, Jacó, que nós seríamos o seu povo, o povo escolhido por Deus, que nós herdaríamos a terra prometida, que nós ocuparíamos os melhores lugares da terra. Deus falou para nós. E vocês precisam entender essas promessas porque vocês estão escravizados. A mente de vocês é uma mente de escravo. Irmãos, eles estavam tão acostumados com a escravidão que para eles não existia outro mundo. Liberdade é uma coisa que eles não conheciam. E Moisés está oferecendo para eles o quê? Liberdade. O que Moisés está oferecendo para eles? Liberdade. E quando Moisés falava para eles de você ser livre, de você viver não ser escravo, de você ir para uma terra que mana leite e mel, de você ter a sua fazenda, de você ter os seus negócios, de você ter sua casa, de você poder criar seus filhos em liberdade, você ter um lugar onde você pode adorar a Deus, onde não há opressão, onde você vai viver em harmonia com Deus, com a natureza, com as pessoas. Isso tudo para eles falaram, isso não existe esse mundo. Não existe esse mundo. Para nós está bom aqui trabalhar 14 horas por dia, 18 horas por dia, amassando barro, fazendo tijolo, construindo pirâmides, comendo uma comida regrada, sendo escravo. E Moisés estava o quê? Dando para eles a oportunidade de sair daquela condição. Mas olha só o que eles falavam, hein? É incrível, assim, o que eles estão falando aqui é um absurdo. Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos, deixe-nos em paz. Trabalharemos para os egípcios. Melhor é viver como escravo dos egípcios. Melhor. E quando o exército faraó vem para lutar contra eles, o versículo anterior, volta aí, Guilherme. Olha só a reclamação deles. Começaram a queixar e disseram a Moisés, para morrer dessa forma no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Sabe por que eles estavam reclamando, irmãos? Que eles falam assim, olha, nós vamos morrer aqui, os nossos cadáveres vão ficar jogados aqui. Era melhor ter morrido lá, que pelo menos lá nós íamos ser sepultados. Eu prefiro morrer escravo do que lutar pela minha liberdade. Essa é a mentalidade. E eu quero te dizer o seguinte, muitos de nós, às vezes nós temos esse ranço dentro de nós, de achar que as promessas de Deus, não, isso não é para mim, isso não é para minha vida, isso não é para minha casa, isso não é para minha família. Versículo 13, vamos lá, nós não lemos o 13. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não fiquem com medo, tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar vai ser hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo, não os verão nunca mais. Irmãos, quem é esse povo? Quem é esse povo que está falando essas coisas? Esse povo é o povo que viu milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Esse povo viu o rio Nilo se transformar em sangue. Eles viram um eclipse solar. Eles viram chuvas de meteoros, praga de piolhos, praga de rãs. E Moisés dominando
Moisés mandando a praga vir, mandando a praga embora, né? Todas essas pragas das moscas, dos primogênitos. Aquele povo viu sinal demais, aquele povo viu coisas assim fantásticas. Eles viram milagres. Por isso, irmãos, é que muitas pessoas acham que eu queria também um cego ver, um mudo falar, um paralítico andar, um morto ressuscitar. Irmão, se você presenciar um milagre desse, Deus permite que você presencie, mas isso, 2 dias depois, você mal vai estar lembrando disso. Porque isso é só para chamar a atenção, porque a Bíblia fala lá, quando Lázaro ressuscitou, que muitas pessoas se converteram, mas muitos dos judeus quiseram matar ele porque ele tinha ressuscitado. Com raiva dele, porque ele estava ganhando almas para o Senhor Jesus. Então esse povo viu milagre demais, viu milagres tremendo. E agora eles estão falando assim, como é que vai ser tudo isso aqui? Como é que vai ser tudo isso aqui? Versículo 14. O próprio Senhor vai lutar por vocês, portanto, parem de reclamar. Parem de murmurar. Parem de murmurar. E vamos lá para Números. O livro de Números, no capítulo de número 11. E vamos ver no versículo 4. Números 11, 4. Nós estamos falando aqui, irmãos, de influências, de algo que vem na nossa mente se opor contra a vontade de Deus para nós. Então aquele povo tinha uma cultura, uma visão errada de Deus. E aqui em Números fala assim, olha, um grupo de estrangeiros, outra tradução fala populacho, eram os estrangeiros que povos de muitas nações saíram, não foram só os israelitas. Muita gente aproveitou e fugiu junto com os judeus. E esse povo estava ali com Moisés. E esse povo, quando chegou no deserto, começou a inflamar. Um grupo de estrangeiros que havia no meio deles estava com muita vontade de comer carne. E até os próprios israelitas voltaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos carne para comer. Lembramos-nos dos peixes que comia de graça no Egito. Será? Além dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, isso aqui é o alho poró, né? Das cebolas e dos alhos. Mas agora não temos mais força e todos os dias temos que comer este maná. Então, eles estavam alegando aqui que eles queriam comer carne, eles queriam comer alho, cebola. E aí Deus manda para eles lá as cordonizes. Mas olha só a murmuração desse povo. No capítulo 14, capítulo 13. Vamos pegar aqui o capítulo 13. Deus chega para eles lá. Irmão, tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceram assim logo quando eles saíram do Egito. Deus fala para eles assim, olha, escolhem 12 príncipes da tribo de Israel e vão mandar esses homens espiar a terra. Qual que era a intenção de Deus? Eu quero mostrar para vocês a terra que eu vou dar para vocês. Vocês vão pegar as frutas dessa terra, vocês vão conhecer, as pessoas vão andar nessa terra e vocês vão ver. Por que Deus queria fazer isso, irmão? Para semear fé no coração das pessoas. Deus queria semear fé no coração deles. E aí ele mandou 12 homens para olhar a terra, para sondar a terra. E esses 12 caras foram
trouxeram frutos. A Bíblia fala que eles trouxeram um cacho de uva, irmãos, tão grande que precisava ter 2 homens e um varal no meio para carregar o cacho de uva. Foram muitas coisas que eles trouxeram. Mas olha só o relatório deles. Capítulo... Vamos ler, eu estou no 14? Não, põe aí no capítulo 13 de Números. Versículo número 31. 13, 31. Aliás, vamos ler um pouco antes aqui, perdão, aqui minha Bíblia virou a página aqui. A partir do versículo 25, 13, 25. Diz assim: ao fim, eles foram e demoraram 40 dias. Presta atenção nisso aqui. Eles demoraram 40 dias lá para poder espiar a terra. Ao fim de 40 dias, voltaram de espionar a terra. E fizeram um relatório a Moisés e a Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz. E mostraram os frutos da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e ela é de fato um lugar maravilhoso, como Deus havia falado. Uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá, agora presta atenção, tudo que Deus falou era verdade. Só que agora, o que está acontecendo aqui? Eles estão olhando aqui o seguinte, bem, é de jeito mesmo. Mas eles olham os empecilhos, as dificuldades. Eles não colocam os olhos em cima daquilo que Deus falou, mas daquilo que pode, das barreiras, das dificuldades. E olha só, versículo 28, mas o povo de lá é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Mas Deus havia falado isso. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul da terra do Neguebe, enquanto os heteus, jebuseus, os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Mas Caleb, eram 12 pessoas, e um dos 12 era Caleb. 10 ficou falando da vida, da dificuldade. E 2, Josué e Caleb, ficou mostrando, olhando o lado positivo. Versículo 30, mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Caleb falou: nós vamos conquistar. A terra é nossa, é promessa de Deus. Deus falou, Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaac, Deus prometeu a Jacó, Deus falou conosco, nós vimos sinais. O mar vermelho se abriu, gente. Não lembra das pragas dos primogênitos, as pragas dos piolhos, da rã, os sinais, maravilhas que Deus fez. Nós vamos entrar lá e tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Daquilo que Deus tem para nós. Mas os outros espiões, os outros 10, que tinham ido com ele, disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. É verdade. O povo de lá era mais forte que eles? É verdade. Mas a questão não é o que os olhos naturais estão falando, é o que Deus está falando. Deus falou: cara, eu vou dar para vocês. É aprendermos a confiar na palavra de Deus. E espalharam notícias negativas. Olha, agora presta atenção. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles começaram a fazer aquilo que eu falei que o capeta faz. Começar a colocar na cabeça das pessoas
coisas contrárias à vontade de Deus. Os irmãos entendem isso? 10 espias falaram assim, cara, olha, sem chance. Deus falou, mas é impossível, os caras são muito fortes. Eles têm armamento de guerra. Rapaz, nós não vamos dar conta, é impossível. Sem chance. Eles começaram no meio do povo, a fazer uma lavagem cerebral no povo, a semear uma semente maligna. Isso é incredulidade, irmão. E o capeta é mestre nisso, em fazer semear palavras que são contrárias àquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. Aquilo que é a promessa de Deus para o seu casamento, aquilo que é a promessa de Deus na sua faculdade, na sua empresa, no lugar que você convive. O capeta sempre vai falar, e às vezes o capeta vai usar até o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, né, o seu marido, às vezes para poder impedir o propósito de Deus na sua vida. E aquele povo saiu semeando mentira. E o problema, irmão, é que o povo creu na mentira deles. Olha só. Espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram, a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá, todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles, agora presta atenção, perto deles, nós sentíamos como gafanhotos. Nós sentimos a visão equivocada que você tem. Eu olhava para eles e falava, cara, eu sou igual uma barata, igual um gafanhoto, esse cara vai pisar na gente. Mas isso que é a sua visão. É a forma como eles estavam vendo as coisas. E é incrível que eles falam aqui também. E para ele, de fato, era um gafanhoto. Aí ele já está falando assim, olha, eu acho que para nós, assim, nós éramos como um gafanhoto para eles. E eu também acho que na cabeça dele a gente é igual a um gafanhoto mesmo, igual a uma barata. Aí eles já começaram a deduzir o que os outros estão pensando dele. Sendo que é mentira, porque quando eles vão lá visitar Raabe fala que estava todo mundo com medo, estava em pânico. Eles estavam morrendo de medo do povo judeu. E você vê, eles começaram a visão que eles tinham dele mesmo, isso é chamado de autoimagem, né? A imagem que eu tenho de mim. Eu sou um verme, eu sou uma barata, eu sou um grilo, um gafanhoto, eu não sou nada. Cara, as duas coisas é pecado. Você pensar de você além do que Deus disse que você é. Isso é soberba. E você pensar também de você menos do que Deus falou que você é. Tem uma autoimagem negativa. Isso vai causar em você depressão, angústia. E é o que esse povo imaginava. Salomão diz que aquilo que você imagina na sua alma, você é. Se você crê nessas coisas, você vai se tornar nisso mesmo. Entrando no capítulo 14, diz assim, então naquela noite o povo começou a chorar em alta voz. Está vendo, irmão, o que a mentira faz? O medo é uma fé negativa. Presta atenção. O medo é uma fé negativa. Quando eu creio em Deus, nas promessas de Deus, quando Deus fala comigo, isso gera fé. Eu posso andar sobre as águas. Mas quando eu creio naquilo que Deus não falou, isso gera medo, pânico. Gera pânico. E é o que aconteceu com o povo. O povo, a Bíblia diz que ele começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade disse a eles, teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Quer dizer, aquela hora era melhor morrer no Egito. Agora, era melhor morrer no deserto do que morrer lutando. Eles não queriam lutar. Sabe o problema desse povo? Eles nunca quiseram lutar por uma vida melhor. Eles nunca quiseram lutar pensando que se eu me dedicar, se eu estudar,
se eu for além, se eu me dedicar, eu posso vencer. Eu sei que meus pais passaram dificuldade, eu vim de uma família humilde, mas o Senhor é comigo, eu posso estudar, eu posso crescer, eu posso me dedicar, eu posso ter uma vida melhor, eu posso ter uma condição melhor, eu posso viver, eu posso crer nas promessas de Deus, eu posso. Então, o que Deus está mostrando para esse povo, que eles não tem como Deus te abençoar se a sua mentalidade é uma mentalidade de escravo. Não tem como Deus te honrar, não tem como Deus te prosperar, não tem como Deus fazer você crescer se você pensa como escravo. E o que Deus está fazendo é tentando tirar da cabeça desse povo essa mentalidade de escravo. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele quer tirar da mente das pessoas, cara, você não é o que você pensa que você é. Você é o que eu digo para você que você é. E eu digo que você é meu filho, você é amado, eu te fiz, né? E pega todas as promessas de Deus, onde eu te lançar, onde eu te enviar, você vai. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou guardar a tua entrada, a tua saída, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Nós esquecemos dessas promessas e Deus quer arrancar da gente esse espírito de miséria, esse espírito de que eu nada sou, de que, irmão, sem Cristo nós não somos nada mesmo. Mas agora Cristo veio, perdoou todos os nossos pecados, e agora Cristo mora em nossos corações. Irmão, nós não somos mais quem nós éramos. E é isso que Deus está falando para esse povo. Mas o povo não entende. Diz aqui: porque o Senhor nos trouxe para essa terra só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres, nossos filhos serem presos e tornarem escravos. Ah, mas ele era escravo lá, ué. Não seria melhor voltar para o Egito? Se voltar para o Egito, o faraó te mata. Disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltarmos para o Egito. Olha só. Então Moisés e Arão caíram no chão com o rosto sobre terra diante de todo o povo de Israel. Então Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram as suas roupas e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Olha o que Josué e Caleb estão falando. Gente, para de chorar, para de murmurar, a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra. A questão, irmãos, não é o tamanho do gigante, a questão é se o Senhor está conosco. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, se Deus está conosco, se nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, porque se nós estivermos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, se Deus estiver conosco, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. É o que ele está dizendo aqui. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra que produz muito leite e mel e dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os venceremos como se estivesse devorando pão. Nós vamos lá, irmão, aqui lá vai ser farra. Isso que vocês estão falando, aquele exército lá, vai ser um banquete. Vai ser tão gostoso como nós estivermos comendo um pão quentinho, passado na manteiga. Olha a fé de um homem de Deus, de um homem que tem uma mente transformada para um povo que tem uma mentalidade escrava. Nós vamos comer pão. O Senhor está conosco e nos tirou. Olha só. E ele diz: o Senhor está conosco e tirou a proteção deles. Por isso não tenho medo deles. Acabou. O Senhor tirou a proteção deles. O Senhor entregou tudo para nós. É nossa herança. Como diz aquele corinho, né? Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Tudo é nosso. Mas olha só como que eles reagiram à palavra de Josué. Mas a reação do povo, versículo 10. Mas a reação do povo foi falar em apedrejá-los. E eles pegaram em pedra para apedrejar. Olha só, a pessoa prefere viver com mentalidade de escravo. E eles pegaram em pedra. E sabe por que eles não mataram Josué e Caleb? Porque Deus interveio na hora. De repente, olha só o que acontece. Mas a reação do povo foi falar em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel.
sobre o tabernáculo. Veio aquele relâmpago, as nuvens, a terra tremeu, o trovão. Bum. Olha que eles iam matar Josué e Calebe. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando vão deixar de crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei no meio deles, eu vou ferir este povo com pragas, e não serão mais meus herdeiros, mas de você farei um povo maior, mais forte do que este. Então presta atenção. Se você, com a mentalidade de escravo, se você não mudar sua mente, a Bíblia fala em Romanos 12:2, rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus transformeis a vossa mente, renovais as vossas mentes, transformai a vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se você não mudar a sua maneira de pensar, se você não enquadrar todos os seus pensamentos de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus, eu vou dizer para você, você não vai prosperar. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai prosperar, você não vai ser feliz, você não vai ter vida, você não vai ter paz, você não vai ter gozo. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus falou que até quando vão deixar de crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei no meio deles. Esse povo, até quando esse povo vai ficar zombando de mim? Depois de tudo que eu fiz por eles. Né? E aí nós também, depois que tudo que o Senhor fez por nós, dando o seu filho, né? Perdoando todos os nossos pecados. E Deus vem para matar esse povo, né? E aqui, e o Senhor falou, eu vou trazer praga sobre esse povo. Irmão, porque a mentalidade de escravo não deixa você alcançar o melhor de Deus na sua vida. Você vai para o casamento, se você é uma mulher, você se torna um ser insuportável. E às vezes está casado com um príncipe de Deus, mas você perde aquilo. Ou se você está casado com uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa, mas sua mente é uma mente, você perde. Você vai destruir seu casamento. Irmão, todas as bênçãos, vem herança, vem dinheiro na sua mão, você perde. Você ganha dinheiro, o dinheiro some pelas suas mãos, vaza. Tudo que acontece na sua vida dá errado. Sabe por quê? Porque a sua mente não te deixa prosperar. O problema está na mente, o nosso problema está na mente, em pensar diferente daquilo que Deus tem para nós, de não entender os pensamentos de Deus, como o Senhor fala, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de vida e não de morte. Deus tem esses pensamentos, mas essas coisas querem nos afastar de Deus, e Deus até queria matar esse povo, mas Moisés intercede. Versículo 20. Olha só. Então o Senhor disse, está bem, vou perdoar este povo como você me pediu. Deus falou para Moisés. No entanto, prometo que, tão certo como eu vivo, pela glória do Senhor que enche toda a terra, nenhum destes homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito, no deserto, e me puseram à prova 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, verá o que prometi por meio de juramento a dar aos seus antepassados. Está vendo? Quando você não crê naquilo que Deus falou, você não recebe. Deus falou, beleza, nenhum desses que estavam lá no Egito vão ver a terra prometida. Nenhum. Irmão, a mentalidade escrava não deixa você se apropriar daquilo que Deus tem para nós. A mentalidade escrava não deixa você se apoderar disso. Verá a terra que prometi por meio de juramento dar aos seus antepassados. Nenhum desses que me desprezou verá a terra. 24. Mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. Está vendo? Josué e Calebe, os caras são diferentes. O que esses caras tinham? Uma mente alinhada com a mente de Deus. Uma mente alinhada. Eu quero pedir ao Senhor agora, Espírito Santo, a todos nós que estamos aqui na tua presença, dai-nos uma mente alinhada com a tua mente, Senhor. Transforma a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Transforma, Senhor. Que tenhamos uma mente como o Senhor.
para que possamos ser bem-aventurados nessa terra, em nome de Jesus. Clama isso. E olha só o que ele está dizendo aqui. Mas meu servo Caleb tem um espírito diferente. Ele entrará na terra que espionou e seus descendentes a possuirão por herança. Já que os amalequitas e os cananeus habitam no vale de amanhã, vocês mudarão rumo e voltarão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Olha agora. Uma viagem que durar 11 dias. Vai durar agora 40 anos. Olha só. Depois que o Senhor disse a Moisés e a Arão, até quando este povo mau se queixará contra mim? Tenho ouvido o queixo desses israelitas murmuradores. Diga a eles, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei o que vocês pediram. Todos vocês que têm mais de 20 anos de idade, que forem contados no recenseamento e que se queixaram contra mim, morrerão nesse deserto. Todo mundo aqui com mais de 20 anos vai morrer. Não vai morrer agora. Mas nós vamos demorar 40 anos para entrar, esse povo vai morrer. Bom, vai morrer de velhice, de doença, de guerra, de praga. Vocês não entram. Seus filhos vão possuir a terra. Sabe por quê? Irmão, sabe o que aconteceu? Que Deus desistiu deles. Deus desistiu deles. Irmãos, Deus me livre se Deus desistir de mim e de você. Mas sabe o que faz Deus desistir? A pessoa tem aquela música, Deus não desiste de você, desiste. Basta você se rebelar contra ele desiste. Deus desistiu desse povo, falou, vocês estão fora. Os seus filhos vão herdar as promessas, vocês não. Vocês não. Olha só. 30, versículo 30. Nenhum de vocês entrará nessa terra que jurei com mão levantada dar como morada, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, os quais vocês disseram que se tornariam escravos do povo dessa terra, os seus filhos, vocês falaram que seus filhos iam ser escravos, não é? Olha só. Eu os levarei com segurança para desfrutarem da terra que vocês desprezaram. Quanto a vocês morrerão, e seus corpos cairão nesse deserto. Seus filhos andarão sem rumo pelo deserto por 40 anos, até que o último de vocês morra, como castigo pela sua infidelidade. Como os espias estiveram na terra 40 dias, vocês andarão sem rumo por 40 anos. Eles ficaram 40 dias lá, agora vocês vão ficar 40 anos aqui andando sem rumo. Vocês vão ficar andando 40 anos sem rumo, por causa da sua infidelidade. Diz assim, como os espiões estiveram na terra durante 40 dias, vocês andarão sem rumo 40 anos, um ano para cada dia, sofrendo as consequências dos seus pecados. Eu lhes ensinarei o que significa rejeitar a mim. Eu, o Senhor, certamente farei essas coisas a toda essa comunidade má que conspirou contra mim. Eles encontrarão o seu fim no deserto e morrerão. Vocês vão morrer nesse deserto. Versículo 36. Os homens que Moisés enviou para espionar a terra e que depois de voltar colocaram medo no coração do povo. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Nossos filhos estão entrando, presta atenção. 12 homens foram enviados para espiar a terra. 10 deles saíram colocando medo no coração do povo. Olha o que aconteceu. Os homens que Moisés enviou para espionar a terra, que depois voltaram a colocar medo no coração do povo, fazendo com que se queixasse contra ele ao espalhar informações negativas ao meu respeito da terra. Estes homens que espalharam essas informações morreram repentinamente de praga, diz o Senhor, diante do Senhor. Eu matei esses 10. Eu matei essas pessoas que ficavam difamando. De todos os espiões que foram espiar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, continuaram vivos. Está vendo, irmãos? Que Deus possa dar para todos nós uma mente sábia, uma mente próspera, uma mente de príncipe, uma mente de reis e sacerdotes.
Não a mente de escravo. Não a mente de escravo. Amém?